Vamos orar. Vou chamar você na sua casa para orar comigo. Se aquiete, fique no seu lugar, no seu cantinho. Tenha um tempo de reflexão, um tempo de pausa. Não faça outras atividades de maneira simultânea. Foque aqui, esteja conosco, preste atenção, esteja em espírito de adoração, espírito de contrição e foque em oração juntamente conosco, tá bom? Vamos orar pela saúde desses irmãos que eu falei e orar pelo nosso tempo aqui, tá certo? Aí da sua casa, baixe sua cabeça, fique em espírito de oração juntamente conosco. Senhor nosso Deus, amado, bendito, nós estamos contentes por estarmos aqui mais uma vez hoje na Tua presença, Pai. Nós estamos contentes porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Nós falamos semana passada sobre a alegria. Uma alegria que o mundo não pode ter, uma alegria que o mundo não pode experimentar. E é por isso que nós vemos tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas, ó Deus, sem saberem para onde correr, porque a esperança delas se prende somente aqui. Mas a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança está em Ti. Nós aguardamos o nosso Salvador para vir nos buscar dos céus. A nossa esperança é viva, a nossa esperança é eficaz, a nossa esperança não morre. Ela se concretiza para a eternidade. E é por isso, por tanta certeza, tanta convicção que nós estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para Te exaltar, para proclamar, ó Deus, que o Senhor vive, que o Senhor reina. E nada nesse mundo é mais poderoso, mais forte, mais grandioso que o Senhor. Nenhuma doença, nenhum vírus, nada do governo, nada, ó Deus, é maior do que o Senhor. Nós queremos proclamar isso, Pai. Nós estamos tristes por estarmos distantes. Nós temos chorado. Nós temos nos angustiado, mas nós proclamamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Queremos cultuar, queremos bendizer, queremos exaltar o Senhor porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pedimos a Tua bênção sobre o Guilherme, sobre o pastor Adelmo. Estão um pouco debilitados, um pouco doentes. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga a recuperação para eles estarem aqui conosco. Que esses sintomas que eles têm sentido não sejam nada mais graves. Abençoa o Wesley também, que está um pouco mais grave, os sintomas dele. Que o Senhor possa estar intervindo, cuidando, restaurando a saúde do Teu servo. Assim também na família do irmão Pedro, ele, sua esposa, sua cunhada, seus filhos. Trabalha com Tua mão poderosa, restaurando, transformando, trazendo cura, ó Deus, e paz àquela família. Nós amamos muito esses irmãos. E rogamos a Tua bênção para eles e para cada um da nossa amada PIB Cascavel e também dos irmãos que estão conosco nesse momento. Que o Senhor derrame a Tua graça hoje e inunde os corações através dessa live. Que o Senhor esteja conosco falando poderosamente ao nosso coração. Nós louvamos assim a Ti, alegres, contentes, jubilosos e celebrando tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. É assim que nós oramos gratos ao Senhor por tudo. No nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Tem que ficar igual o pastor, tocando. Tocar carro hoje não, Gabriel? Boa noite, irmãos. Nós iremos agora, como de costume, louvar o nome do Senhor. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós possamos nos achegar ao Senhor, sabendo que Ele nos oferecerá refrigério, consolo às nossas almas nesse momento tão difícil e tão complicado que nós enfrentamos. Todavia, nós possamos confiar que Deus, Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Que você possa estar aos pés de Jesus nesse momento, juntamente com sua família, e se entregar a Ele em oração, crendo que Ele é maior do que todas essas coisas e que Ele é fiel em nossas vidas. Só Tu podes me tocar.
Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Amém. Ainda nessa pegada, falando sobre o coração, acredito que o coração da maioria dos irmãos, se não de todos, anda um pouco angustiado, um pouco triste com toda essa situação que tem acontecido. E de fato é até considerado normal a gente se entristecer nesse momento, ficar um pouco angustiado, mas que a nossa tristeza ela não possa permanecer por muito tempo. Que nós possamos buscar no Senhor a nossa alegria, a nossa força, e buscar também ter um coração parecido com Cristo Jesus, um coração que tem fé, um coração que não tem uma fé vacilante, mas que tem uma fé firme em Cristo Jesus, sabendo que Ele é soberano, que Ele comanda todas as coisas. Então essa música que nós iremos ministrar nessa noite, ela é bem conhecida, e que você possa fazer dela a sua oração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir tudo
cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Amém. Escutaram os backs do Gabriel aí atrás? Tava tentando me controlar pra não ofuscar a voz dele, é claro, né? Mas ser humilde. Que lindos, né, meus irmãos? A música lindíssima e eles são lindíssimos também, essas coisas fofas. Já pedi pra eles me adotarem, mas eles não querem de jeito nenhum. Já adotou, já. Meus queridos, eu quero tratar com vocês hoje e a gente vai logo direto pra esse ponto, tá certo? Porque a gente não tem muito tempo, a ideia é que eu trate de maneira simples, então, um tema que não é tão simples, mas quero tratar de maneira prática e bem singela com vocês sobre incredulidade, o tema que era o tema que nós iríamos conversar, debater aqui, né? Lutando contra a incredulidade. E aí eu não estou com os meninos aqui, mas eu vou tentar fazer um sermão bíblico para vocês de maneira prática, de maneira curta, mas de maneira muito, muito pautada no texto bíblico. É isso que eu quero fazer com vocês, tá bom? Então, nosso tema de hoje é lutando contra a incredulidade. Eu queria começar oferecendo uma definição que eu fiz para a incredulidade, para a gente poder só entender como ela se manifesta, como ela aparece no texto bíblico. Antes da gente partir para análise do texto, eu queria dar uma definição, e dar uma definição nem sempre é algo fácil, na verdade algumas vezes é algo perigoso, mas de maneira alguma eu quero esgotar ou fazer uma definição exaustiva que de uma vez por todas vai virar a definição base de incredulidade, mas eu quero entender, pela maneira como eu olho para a Escritura e como a incredulidade se manifesta, eu acredito que essa definição é bacana, tá bom? Então acompanhe comigo, eu vou começar dando uma definição bíblica do que é incredulidade. Incredulidade, segundo o que eu penso, o que eu vejo na Escritura, é isso. É uma atitude direta ou indireta de desconfiar das palavras e promessas de Deus. E isso implica em uma postura de rebeldia contra a santidade e o poder do Senhor. Vou repetir para você, certo? Incredulidade é uma atitude direta ou indireta de desconfiar das palavras e promessas de Deus. E isso implica em uma postura de rebeldia contra a santidade e o poder de Deus. Então, na palavra de Deus, a incredulidade aparece dessa forma, como uma postura, uma atitude de alguém que desconfia do que Deus diz, que desconfia do que Deus promete, que desconfia do que Deus disse que iria fazer e de que Ele nos garantiu que iria fazer. Quando alguém desconfia do que Deus disse que vai fazer, do que Deus escreveu, do que Deus prometeu, ela está tendo uma atitude de incredulidade. Quando Deus diz algo e em nosso coração, seja isso de maneira direta, a gente fique pensando, desconfiando ou manifeste isso publicamente, nós estamos tendo uma atitude de incredulidade. E a gente pode ver isso no texto que eu entendo ser a primeira aparição bíblica da incredulidade. E na verdade eu acho que a incredulidade é o primeiro de todos os pecados que aparecem na Bíblia. Em Gênesis 3, a gente não vai abrir esse texto, certo? A gente não vai precisar ir para esse texto. Miquel já estava pegando a Bíblia aqui e abrindo com tudo. O homem estava voando. Mas eu não vou para esse texto, certo? Vou falar muito rápido nele, porque o meu texto é outro texto que a gente vai trabalhar. Eu entendo que em Gênesis 3, o primeiro pecado de todos os pecados é a incredulidade. Algumas pessoas vão dizer que é o orgulho, a gente não precisa debater sobre isso. Mas o que é que eu entendo? No relato da queda, parece que fica evidente que o primeiro pecado da humanidade foi a incredulidade. Por quê? Quando você lê o relato de Gênesis e o homem está lá com a mulher de boa e a serpente vem e vai instigá-los a desconfiar das palavras de Deus. A serpente, Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore, e aí a mulher diz, não foi assim, Deus disse que poderia comer de todas, mas só aquela ali que não pode. E a serpente, isso aí não é verdade. Vocês podem comer de boa, Deus disse isso porque Ele é mau e porque quando vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Deus. E nesse intervalo em que a serpente diz isso, e a mulher olha para a árvore e vê que ela é boa, ela deixou de crer naquilo que Deus havia dito. Nesse momento em que a serpente diz, não é isso que vai acontecer, é mentira o que Deus disse. A mulher, nesse intervalo, ela, então eu vou acreditar na serpente. E ao acreditar na serpente, ela deixa de acreditar em Deus. Olha para a árvore, vê que a árvore é boa e é guiada pela sua própria visão. É o que a Thay está aqui reclamando, eu estou apontando para ela. Então, nesse momento em que a serpente
vai até a mulher e instiga ela a desconfiar do que Deus disse, é o primeiro pecado da humanidade. Quando ela deixa de crer naquilo que Deus havia dito, foca no que ela está vendo e segue a inclinação do seu coração, agora instigado para o mal. Por isso que eu entendo que na Bíblia o primeiro pecado que aparece é a incredulidade. E ela se manifesta dessa forma, como eu defini, como uma atitude direta ou indireta de desconfiar do que Deus disse ou do que Deus prometeu, certo? Então, para você entender a importância do que nós estamos tratando aqui, eu olho para esse texto e vejo que a incredulidade é o primeiro e o pior de todos os pecados. E eu quero tratar com você mais profundamente, não apenas sobre essa definição, mas como ela se manifesta na Escritura e nas nossas vidas. Eu quero fazer isso com você através do texto de Números, capítulo 13 e 14, certo? Vão ser 3 pontos rápidos aqui, na verdade 3 pontos centrais com algumas divisões, tá bom? Mas a primeira coisa que eu fiz foi dar uma definição de incredulidade, que basicamente é você desconfiar das promessas e das palavras de Deus, o que acontece no Éden, certo? Mas eu quero agora me aprofundar com você e ver como a incredulidade se manifesta na Bíblia e nas nossas vidas também. Números 13 e 14, certo? A gente não vai ler esse texto, pode ficar tranquilo. Eu não vou ler 50, 40 versículos com vocês. Pode ter certeza que até para mim seria cansativo, do jeito que eu estou aqui. Então, eu quero fazer uma análise, um panorama bem rápido do que está acontecendo e vou ler alguns trechos principais que eu entendo nos darem uma noção do que eu quero trabalhar, tá bom? Então, Números, você deixa aberto aí no capítulo 13 e 14. O que está acontecendo aqui em Números? Você sabe que o Pentateuco, basicamente, é ali o relato da jornada do povo de Israel, a partir de Êxodo, é claro, né, da saída do povo de Israel e a peregrinação pelo deserto para eles chegarem até a terra de Canaã. Isso aqui está tranquilo para você. Aqui em Números capítulo 3 a gente chega, ainda está no começo dessa jornada, começo assim relativo, nos primeiros 2 anos dessa jornada. E eles, o povo, chegam bem nas fronteiras com a terra de Canaã. Então aqui a peregrinação dele, que durou entre 1 a 2 anos, eles já estavam prontos para entrar na terra de Canaã, prontos para adentrar a terra que Deus tinha lhes dado. E aí eles já estavam com, como a gente gosta de dizer, com a faca e o queijo na mão, tudo pronto, os exércitos. Moisés fez só uma estratégia de enviar 12 espias, 12 pessoas para analisar a terra, para perceber como eram as coisas lá, se era o alimento, a comida era boa mesmo, e parece que a coisa era boa mesmo. Eu tenho um relato aí, esse relato vai dizer que os caras foram lá, pegaram umas uvas, trouxeram 2 caras numa vara, 2 pessoas na frente e atrás. Imagina essa uva, é tamanho de uma melancia, uva medonha. Se fosse sem semente seria maravilhosa, aquelas uvas sem semente são excelentes. E aí eles percebem que a coisa é maravilhosa mesmo, eles mandam aqueles homens lá para analisar se a terra é produtiva, se a terra é boa, e também para ver quem eram os povos que estavam lá, se eram pessoas fortes, se eram pessoas fracas, se era ou não era, a coisa era boa mesmo. E aí o povo, esses 12 espias vão, um de cada tribo, né? Nada mais do que esperado. E eles descobrem que a terra realmente é boa, que é maravilhosa. Mas eles também percebem que o povo que havia lá é muito forte. E aí que começa o problema da incredulidade nesse texto. Porque esses camaradas que foram espiar a terra, eles voltaram com um relatório muito negativo. Eles perceberam que a terra era boa, perceberam que era maravilhoso o que Deus tinha dito que era, mas eles começaram a dar um relato muito negativo. Um relato de que não tinha como eles entrarem na terra, não tinha como eles possuírem a terra, não tinha como eles conquistarem aquele lugar porque tinha um gigante, tinha uma galera muito forte, era muita gente, muitos povos, e eles não tinham como conseguir. Então olha aí o que está acontecendo. Eles já estão com tudo pronto para chegar, já estão nas fronteiras ali de Canaã. Moisés mandou os caras espiarem a terra para descobrirem o que tinha lá. E agora eles vêm com um relato muito negativo. E isso causa um grande constrangimento no povo, isso causa um grande temor, isso causa uma grande rebeldia no povo. E eu entendo que esse texto nos dá 3 lições sobre como a incredulidade se manifesta. E eu quero ver com vocês. A primeira coisa que a gente aprende sobre a incredulidade é que ela se manifesta nas nossas vidas quando nós olhamos para os problemas e achamos que eles são maiores que Deus. Eu vou repetir. A incredulidade se manifesta quando olhamos para os problemas e achamos que eles são maiores que Deus. Observe comigo Números 13,
do 27 ao 29. Números 13, do 27 ao 29. Vai dizer assim. Os espias relatando o que eles tinham visto. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Mostraram a uva gigante para ele. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Agora vá comigo para o versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, a incredulidade se manifesta quando nós olhamos para os problemas e achamos que eles são mais fortes que Deus. Olhe para esse povo. Esse povo tinha saído do Egito e o relato bíblico conta que Deus tirou eles de lá com mão poderosa. Tudo que eles já tinham enfrentado aí, o que viria agora em diante, nada se comparava ao que eles já tinham passado. Eles tinham conseguido sair ilesos da terra do Egito. Deus mandou aquelas 10 pragas que a gente sabe bem, destruiu o Egito. Deus afogou Faraó, afogou os seus cavaleiros, afogou o cavalo, todo mundo no mar, enquanto eles passaram a terra seca. E aí a gente tem vários e vários outros relatos maravilhosos do que Deus fez que poderíamos contar. Mas a questão é que Deus já tinha provado para eles que tinha muito poder e que faria o que fosse necessário para cumprir suas promessas. Aquele povo já tinha visto Deus fazer grandes coisas. Mas agora eles se encontraram diante de um desafio grande e eles temeram, e eles ficaram incrédulos, e eles duvidaram do que Deus poderia fazer. Então a incredulidade deles se manifestou assim, quando eles viram um problema, opa, não dá pra gente ir. Eu sei que Deus já fez muitas coisas, eu sei que Deus já salvou a gente de vários reis, já matou um monte de gente para nos livrar, mas eu acho que dessa vez não dá. Talvez seja assim que a gente lide com alguns dos nossos problemas. A gente tende a olhar para o problema e focar no problema e esquecer que há um Deus que é maior que o problema. Há um Deus que é muito superior ao problema e há um Deus que excede em poder a qualquer dos nossos problemas. Então, quando a gente encara algum problema, alguma dificuldade na vida e duvida de que Deus pode nos fazer vencer esse problema, a gente está sendo incrédulo, porque a gente está colocando o problema como sendo maior que Deus, como sendo superior a Deus, como sendo mais poderoso que Deus. A perspectiva bíblica é de que Deus é maior do que qualquer outra situação, maior do que qualquer outro mal que possa nos atingir. Então, quando nós, diante de uma situação de temor, de medo, de algum mal que vem nos atingir, algo que nós temos que enfrentar, nós ficamos temerosos demais e focamos no problema, isso revela incredulidade. Isso revela que nós não cremos que o nosso Deus pode vencer todas as coisas. Revela que nós não cremos que o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. E é assim que se manifesta nesse relato a incredulidade, certo? O primeiro ponto sobre a incredulidade é que ela se manifesta quando nós olhamos e achamos que os problemas são maiores e mais poderosos que Deus. O segundo ponto, a incredulidade se manifesta quando, diante das provações, nós temos a audácia de pensar que estávamos melhor quando vivíamos sem Deus. Repetindo, a incredulidade se manifesta quando, diante das provações, nós temos a audácia de pensar que estávamos melhor quando vivíamos sem Deus. Observa comigo, capítulo 14, versículos de 1 a 4, desse mesmo relato. É um relato só, capítulo 13 e 14, certo? Vai dizer assim, 14, do 1 ao 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Percebe como o povo era ingrato? Percebe como o povo era rebelde? Diante do momento de apreensão, diante do momento de temor, a primeira coisa que eles decidiram fazer foi levantar um capitão e voltar para o Egito. Eles achavam que não valia a pena seguir a Deus. Achavam que Deus tinha trago eles ali só para matá-los, só para consumi-los, só para fazê-los sofrer.
e diziam, vamos voltar para o Egito. O Egito era melhor. Até morrer no Egito era melhor. Tinha um canto onde a gente ia ser enterrado. Vamos voltar para o Egito, a comida lá era melhor. Vamos voltar para o Egito, as coisas lá eram mais fáceis. E parece que eles esqueciam que eles estavam sendo explorados no Egito. Estavam sendo massacrados no Egito. Mas o povo teve a audácia de fazer isso. Não, esse Deus aí não dá mais não. Vamos voltar para o Egito, lá dá certo. Vamos servir a Faraó, vamos ficar lá porque é melhor. Percebe como o coração do povo é ingrato? Mas talvez se você analisar seu coração, você vai ver que você também já pensou sobre isso em alguma vez. Você já veio à sua mente a reflexão de que talvez não vale a pena seguir a Deus. Talvez você fez a reflexão de Asaf, no Salmo 73, certo? Eu acho que é Salmo 73. Se não for, Guilherme me corrige aí que já pregou 50 vezes nesse texto. Asaf pensou que não valia a pena passou na cabeça dele em algum momento que não valia a pena servir a Deus. E eu creio, tenho quase certeza que alguma vez já passou na sua cabeça isso também. Eu acho que é melhor eu voltar para o mundo. Eu acho que é melhor viver a vida de antes, porque eu sirvo a esse Deus, mas parece que não há nada de bom em servir esse Deus. Parece que eu sofro mais servindo a esse Deus. Parece que esse Deus não é capaz de vencer os meus problemas. Esse Deus não é capaz de cuidar das minhas dificuldades. Esse Deus parece que não é capaz de lidar com o meu sofrimento. Esse Deus só quer me massacrar, só quer me fazer sofrer. É melhor eu voltar para o mundo. É melhor eu voltar à antiga vida. Por mais que você não tenha alimentado isso em alguns momentos no seu coração, em momentos de incredulidade você pensou, talvez essa vida aqui não está valendo a pena. Isso é incredulidade. Incredulidade se manifesta quando nós trazemos à nossa mente a terrível ideia de que uma vida com Deus pode ser melhor, de que uma vida sem Deus pode ser melhor que uma vida com Deus. A incredulidade se manifesta quando lá no nosso coração brota aquele desejo de voltar à velha vida, de voltar ao passado, de voltar ao Egito, de voltar ao mundo, porque parece que a vida com Deus não está dando certo. Isso é incredulidade. Isso é desconfiar das promessas de Deus. Isso é desconfiar das palavras de Deus. Isso é desconfiar do caráter de Deus e se rebelar contra o caráter santo e poderoso de Deus, como eu coloquei na minha definição. Parece que algumas vezes a gente chega a manifestar essa incredulidade, duvidando do que Deus disse e do que Deus nos prometeu. E a gente pensa em voltar para o passado, pensa em voltar para o mundo, para a nossa antiga vida, como esse povo estava fazendo, querendo voltar para o Egito. Então a incredulidade se manifesta dessa forma também. Primeiro ela se manifesta quando nós olhamos para os problemas e achamos que eles são maiores que Deus. E a incredulidade se manifesta quando nós temos os pensamentos perversos de que a nossa antiga vida era melhor do que a vida que temos hoje com Cristo. E na terceira maneira como a incredulidade se manifesta, observe comigo capítulo 14, versículo 10. Só a primeira parte. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. O que é que está acontecendo aqui? Desses espias que foram, 10 trouxeram esse relato negativo, certo? E se você é um bom leitor da Bíblia, vocês sabem quem foram os dois que não fizeram isso. Josué e Caleb, certo? Se você é um bom leitor, bota o okzinho aí nos comentários. Josué e Caleb. Esses dois foram dois que foram dos 12 e que permaneceram fiéis. E que permaneceram dizendo, vamos guerrear. Nós vamos devorar eles como se fossem pão. Vamos com tudo, nosso Deus nos dará a vitória. Ele nos prometeu, nós já fizemos muitas guerras e vencemos. Então vamos, continuemos. Pessoal, para de ficar se atribulando, para de ficar perturbado. Deus vai nos dar a vitória. E o que é que o povo queria fazer com eles? Os apedrejarem. Sabe uma maneira como a incredulidade se manifesta? Ela se manifesta com muita força quando ela mesma é confrontada. Quando a nossa incredulidade é confrontada. Nós queremos calar a voz de Deus e a voz das pessoas que Deus usa para falar conosco. Quando nós somos confrontados em nossos pecados, quando nós somos exortados em nossos pecados e a nossa incredulidade não quer se render, nós queremos calar a voz de Deus. E nós queremos calar qualquer pessoa que venha ser voz de Deus para nós. Naquele momento, Josué e Caleb eram voz de Deus. Era Deus dizendo para eles prosseguirem, para eles continuarem, para eles crerem. E o que é que o povo queria fazer? O povo queria apedrejá-los. O povo queria matá-los. Porque eles estavam sendo voz de Deus para confrontar a incredulidade deles. A gente faz isso também. Sabe como a gente faz isso?
quando a gente é confrontado no nosso pecado, da incredulidade, a gente se distancia dos irmãos que nos falam a verdade. A gente se distancia dos nossos líderes que nos falam a verdade. Quando a gente quer permanecer na incredulidade, a gente fecha a nossa Bíblia porque a Bíblia confronta a nossa incredulidade. A gente quer calar a voz de Deus. E o Mark Jones, num livro excelente que eu lhe recomendo, Fé, Esperança e Amor, ele diz exatamente isso, que a incredulidade, em essência, ela faz algo. Ela manda Deus se calar, porque ele não quer ouvir a voz de Deus. A incredulidade manda Deus se calar. E muitas vezes a nossa incredulidade se revela desse jeito. A gente não quer ouvir Deus. A gente não quer ver Deus falando conosco. A gente fecha a nossa Bíblia. A gente para de falar com as pessoas que nos exortam, que nos disciplinam. A gente para de ir para a igreja. Porque na nossa incredulidade, nós não queremos ser confrontados. Esse povo fez isso. Quando apareceram pessoas dizendo, vocês estão sendo incrédulos, nós temos que crer em Deus, que Ele vai nos dar vitória. Apedrejam. E um exemplo muito parecido com isso, na ilustração, é no livro de Atos. O livro de Atos tem uma parte que, por mais que seja terrível, o relato é um tanto interessante. De Estevão, os homens que estão ouvindo o sermão de Estevão, eles, quando decidem apedrejá-lo, e Estevão está pregando, dizendo que está vendo os céus abertos, e Deus no seu trono, eles colocam as mãos nos ouvidos e vão para cima de Estevão apedrejá-lo. Porque quando somos incrédulos, nós não queremos ver Deus falando conosco de jeito nenhum. E a gente vai ver mais na frente que uma das maneiras em que nós confrontamos a incredulidade é abrindo nossos ouvidos para Deus. Certo? Vocês vão me informando do tempo aí, né? Então, são esses 3 pontos. Eu vou só revisar agora como a incredulidade se manifesta nas nossas vidas. Quando nós olhamos para os problemas e achamos que eles são maiores que Deus, quando nós, diante de dificuldades, diante de situações difíceis, nós pensamos em voltar para trás e abandonar a Cristo porque não queremos sofrer, porque nós achamos que a antiga vida era mais fácil. E a terceira, a incredulidade se manifesta quando diante do confronto ao nosso pecado, nós queremos calar a voz de Deus, nós não queremos ouvi-lo, nem a Ele, nem a alguém que Ele venha usar. Tá certo? Então, tire 10 segundos para você refletir sobre como a incredulidade tem se manifestado na sua vida, antes de nós tratarmos como lutar contra ela. Percebe como essas coisas são comuns? Percebe como essas coisas são fáceis de acontecer conosco? Na verdade, o Mark Jones, também nesse livro que eu citei, não sei se eu disse o nome, Fé, Esperança e Amor, um livro da monegismo, em que ele fala muito sobre esses 3 assuntos, fé, esperança e amor, certo? É sobre isso o livro, não é outro assunto obscuro. Ele fala que a incredulidade é o caminho mais fácil. A incredulidade é o caminho mais simples. A incredulidade é a nossa tendência natural. Nós somos inclinados a não crer no que Deus tem dito, certo? E aí essas coisas são muito comuns. É muito comum a gente olhar para as situações, para a vida, desconfiar do que Deus nos promete. É muito comum, diante de situações, a gente pensar em voltar atrás, em voltar para o mundo. É muito comum a gente querer calar a voz de Deus diante do confronto ao nosso pecado. E aí que nós entramos, porque todos nós temos um coração que carrega em si uma porção de incredulidade. Há uma massa de incredulidade nos nossos corações. A questão não vai ser se algum dia nós deixaremos de ser incrédulos em algum nível, porque todos nós vamos bombear em alguns momentos, todos nós vamos falhar em algum momento, todos nós iremos desconfiar em algum momento. A questão é, nós lutamos contra a incredulidade? Eu vou aqui trazer 3 princípios que nos indicam como nós devemos lutar contra a incredulidade, certo? 3 princípios que estabelecem a nossa luta contra a incredulidade. Se você entendeu o que é incredulidade e entendeu como ela se manifesta, a minha intenção era essa. Espero muito que você esteja entendido, certo? A gente pode talvez até corrigir alguma coisa mais na frente, se o irmão disser alguém não tiver entendido. Mas basicamente o que eu queria lhe mostrar era isso, o que é incredulidade, como ela se manifesta. Agora eu quero mostrar como você luta contra ela, tá bom? E aí eu vou usar alguns textos do Novo Testamento, a gente vai deixar agora de lado o texto de Números 13 e 14, tá bom? Abra comigo Marcos 9, 24. Marcos 9, 24.
Eu vou ter que correr um pouco, mas alguns textos eu vou precisar explicar rapidamente o contexto imediato deles. Certo? Marcos 9, 24. São basicamente as nossas aplicações sobre como lidar com a incredulidade. Marcos 9, 24. Espero que todos tenham encontrado aí, tá bom? Estejam com suas Bíblias. Em Marcos 9, 24 vai dizer assim: E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou em algumas versões, ajuda-me na minha incredulidade. O que está acontecendo aqui? Esse é um relato dos evangelhos, como a gente viu, que Jesus vinha com alguns dos seus discípulos e tinha deixado outros em terra. Ele tinha se retirado, acredito que para orar. E quando ele volta, está tendo todo um rebuliço, porque fariseus estavam criticando os discípulos, criticando Jesus, e alguns discípulos tinham falhado na tentativa de expulsar o demônio de um jovem que era possesso e que vivia sofrendo, o demônio tentava matá-lo e feri-lo de várias formas. A família dele estava sendo destruída, era uma família atormentada pelo maligno, que sofria muito, e os discípulos falharam em expulsar o demônio desse menino. E Jesus, quando chega e vê, entende o que está acontecendo, Jesus repreende a incredulidade dos discípulos e Jesus realiza a cura. E esse é o momento em que o pai do menino chega todo desolado para Jesus, dizendo: Jesus, se você pode curar, se você pode expulsar esse demônio, me ajuda, por favor. Se você pode, Jesus disse: é claro que eu posso. É claro que eu posso, mas você tem que crer. Você tem que crer. E aqui são as palavras desse homem em resposta a Jesus. Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu me humilho e me derramo diante do Senhor, dizendo: eu creio no que o Senhor tem a fazer. Mas a minha fé é pequena, a minha fé é falha e muitas vezes eu sou incrédulo. O primeiro passo na luta contra a incredulidade é humilhar-se, confessando a sua incredulidade. Ninguém consegue libertação da incredulidade sem reconhecer que é, por natureza, um incrédulo e que muitas vezes você tem falhado contra Deus. O primeiro passo na luta contra a incredulidade é reconhecer humilhado que você falha, que você desconfia, que muitas vezes você deixa de confiar em Deus. Foi o que esse homem fez. Ele diz: eu creio. E eu sei que nós cremos. Mas nós cremos e ao mesmo tempo nós odiamos. Como diz o Mark Jones no livro Fé, Esperança e Amor, nós cremos e ao mesmo tempo nós odiamos a nossa incredulidade, porque a gente sabe que a nossa fé não é perfeita, não é plena. Então, a luta contra a incredulidade é marcada por uma confissão sincera, humilhante, como esse homem fez, chorando, lamentando, dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Se nós queremos lutar seriamente contra a incredulidade, nós temos que confessar e dizer: eu falho, Jesus, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade, a minha fé não é perfeita, não é plena, de vez em quando eu desconfio do Senhor, eu deixo de crer, eu deixo de confiar no que o Senhor está dizendo, então me ajuda na minha falta de fé. A oração dos discípulos, como os discípulos pedem: me dá mais fé. Essa é a nossa oração, tem que ser para lutar contra a incredulidade. Pronto, daqui nós vamos para o texto de Hebreus, certo? Primeiro ponto, para lidar com a incredulidade, lutar contra ela, humilhando e se confessando, tá bom? Hebreus 3, do 12 ao 14, segundo ponto. Se o primeiro ponto é uma atitude de humilhação e de reconhecimento da incredulidade, Hebreus 3 nos ensina outro. Hebreus 3, 12 ao 14, certo? Texto muito conhecido. Gosto muito dessa passagem. Diz assim, Hebreus 3, 12 ao 14, certo? Acompanha aí comigo a leitura. Tenha cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que o autor de Hebreus está ensinando? Ele está dizendo assim, ele está citando o exemplo desse povo que a gente leu em Números, mostrando como eles morreram por causa da sua incredulidade.
foram impedidos de entrar no descanso por causa da incredulidade. Deus diz, cuidado para vocês não serem como eles, cuidado para vocês não terem um coração perverso como eles. Mas qual é o caminho para a gente se prevenir disso? Qual é o meio que Deus nos dá para não cairmos e não sermos endurecidos pelo engano do pecado? Exortai-vos mutuamente. E aqui vai em oposição a das maneiras como eu expliquei que a incredulidade ela se manifesta. Por quê? Porque a incredulidade se manifesta querendo calar a voz de Deus. E ela é combatida quando você deixa Deus falar com você através de outras pessoas. A incredulidade é confrontada quando você permite com que outras pessoas falem ao seu coração. O autor de Hebreus está dizendo, olha, o caminho para que vocês não sejam endurecidos, o caminho para que vocês não se afastem do Deus vivo, é vocês se exortarem uns aos outros. É dia após dia, em comunidade, em igreja, uns estarem prevenindo o outro, cuidado, deixa de ser incrédulo, confia em Deus. Isso está errado, essa sua atitude é uma postura de incredulidade, isso é pecado, está errado, você não pode viver assim, dia após dia. E isso é humilhante, e isso é doloroso. E o princípio aqui que eu quero colocar, porque o autor de Hebreus está dizendo, você tem que a responsabilidade de exortar. E eu quero aplicar, porque é muito natural fazer isso, mostrando que você deve se submeter às exortações. Alguém que quer lutar contra a incredulidade é alguém que tem que abrir o coração para ser exortado. É alguém que tem que deixar o orgulho morrer. Porque o incrédulo ele não quer ser corrigido. Ele não quer ser exortado. Mas o autor de Hebreus está dizendo que o caminho para combater a incredulidade é o irmão chegando e dizendo, isso é errado, você precisa parar, você precisa crer. A sua atitude é de incredulidade. Você só vai conseguir combater a incredulidade se você permitir com que pessoas à sua volta cheguem e digam que o seu pecado, que você está praticando o pecado e que você precisa se arrepender. O caminho para a gente não permitir com que a incredulidade nos domine, nos mate, nos afaste de Deus, é ter pessoas à nossa volta com liberdade para chegar em nós e dizer, isso é incredulidade, você tem que abandonar esse pecado e crer nas promessas e nas palavras de Deus. Ninguém abandona a incredulidade sem que tenha pessoas à sua volta dizendo e apontando para que dizendo que ela deve crer em Jesus. Ninguém consegue abandonar a incredulidade sozinho. Deus nos deu pessoas para que elas percebam a nossa incredulidade e nos corrijam. Certo? Então, o primeiro ponto para lidar com a incredulidade é confessar humilhado que você é incrédulo e que você precisa de mais fé. Segundo ponto, para lidar com a incredulidade, é permitido com que as pessoas à sua volta lhe exortem e confrontem a sua incredulidade. O terceiro ponto, vá comigo para o texto de Marcos 5:36. Marcos 5:36, por favor. É o nosso último ponto, certo? De como lidar com a incredulidade. Marcos 5:36. Eu vou ter que explicar também rapidamente esse contexto, mas espero ser breve também para a gente terminar. Já está dando 9 horas aqui, tá bom? Terceiro ponto, Marcos 5:36. Vai dizer assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Essa passagem também é conhecida, não é tão desconhecida como aquele outro contexto. Relato da cura da filha de Jairo. Jairo está caminhando com Jesus rumo à sua casa. Jairo está com muita expectativa de que sua filha vai ser curada, mas acontece algo no meio do caminho. Uma mulher aparece, faz a caminhada de Jesus até Jairo demorar um pouco mais, porque Jesus tem que conversar, dialogar com aquela mulher para curá-la. E nesse intervalo de tempo, alguém chega para Jairo e diz, brother, deixa de incomodar Jesus, porque a tua filha já morreu. Já era, não tem mais por que tu ficar incomodando Jesus, tua filha morreu. Então, deixa Jesus seguir a vida dele. E aí é aquele momento em que a incredulidade começa a querer dominar o coração. Jairo estava com expectativa, Jairo estava com a fé lá em cima, crendo que Jesus ia curar a sua filha, que Jesus iria à sua casa e dizer uma palavra e ia ser maravilhoso a cura da menina, porque ela ainda estava doente. Mas no meio do caminho
Aconteceu uma demora e alguém da casa dele chega e diz: Jairo, acabaram as esperanças. Sua filha morreu. Jairo ficou entre duas escolhas: continuar crendo ou se render à incredulidade. E o que motivou Jairo a continuar foi o que a gente leu, as palavras de Jesus. Jesus chega para Jairo e diz: não temas, continua crendo. Sabe o que é que vai fazer com que a gente lute contra a incredulidade? Assim como Jairo fez, e Jairo segue, Jairo dá ouvidos às palavras de Jesus e segue. A gente sabe do relato que é maravilhoso. Sabe o que é que vai fazer com que a gente lute contra a incredulidade? É se a gente der mais ouvidos à voz de Jesus do que a qualquer outra coisa que nos seja dito. Quando a gente dá ouvido ao que muitas pessoas têm a nos dizer, ao que o mundo tem a nos dizer, e despreza as palavras de Jesus, nós somos incrédulos. Mas quando nós nos voltamos para Jesus e cremos em suas palavras, nós estamos lutando contra a nossa incredulidade. Foi isso que Jairo fez. Diante da possibilidade de não crer mais, de achar que Jesus não tinha mais poder, de que Jesus não tinha mais o que fazer, ele deu atenção às palavras de Jesus. Ele creu e ele recebeu a sua bênção. Então, a última maneira de você lutar contra a incredulidade, aprenda esse princípio e aplique. Você vai lutar contra a incredulidade todas as vezes que você der mais ouvidos ao que Jesus tem a lhe dizer do que ao que o mundo tem a lhe dizer. Você vai dar mais ouvidos, você vai lutar contra a incredulidade quando você der mais ouvidos ao que Deus tem a te dizer do que ao que os jornais têm a te dizer, do que ao que as notícias da TV têm a te dizer. Você vai lutar contra a incredulidade quando você abraçar as palavras de Jesus, ao invés de abraçar o que pessoas incrédulas à sua volta têm dito. Nenhum de nós vai vencer a incredulidade quando nós seguirmos o nosso próprio coração. Nenhum de nós vai vencer a incredulidade enquanto nós ouvirmos apenas o que as pessoas à nossa volta estão dizendo. Nós lutamos contra a incredulidade quando a voz mais importante aos nossos ouvidos é a voz de Jesus. Essa voz que vem e diz: não temas, continua crendo. Não temas, continua crendo. Eu quero encerrar com essa palavra de Jairo, lembrando os 3 pontos. Você quer lutar contra a incredulidade? Se humilhe e confesse seu pecado. Se submeta às exortações dos seus irmãos que te confrontam. E acolha as palavras de Jesus que te mandam crer. Te mandam crer. Diante desse tempo difícil, contextualizando aqui agora, esse tempo tão doloroso que temos vivido, as palavras de Jesus que vêm ao nosso coração hoje são essas: não tenha medo, meu irmão, continua crendo. Não ouve o que as pessoas estão dizendo, não cai na histeria do mundo, não se entrega, não se rende. Continua crendo. Continua crendo que Deus está no controle. Continua crendo que as coisas vão fluir como Ele disse. Continua crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que estão vivendo segundo o seu propósito. Ora hoje, dizendo: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Para de endurecer o teu coração quando teus irmãos te confrontarem sobre a tua incredulidade, porque se tu continuar endurecendo o teu coração, tu vai se afastar do Deus vivo. Para de dar ouvido ao que todas as pessoas dizem à tua volta, e pessoas incrédulas, e dá ouvidos ao que Jesus tem a te dizer. Porque o que Jesus tem a nos dizer é a verdade. Siga esses princípios, meus irmãos, para lutar contra a incredulidade. Ela vai estar no nosso coração. Ela vai tentar brotar sempre. A questão é, nós vamos fazer a escolha entre crer em Jesus, nas palavras de Jesus, ou permanecer incrédulos ao que Jesus tem a nos dizer. Espero que você tenha sido muito abençoado por esse sermão. Eu queria orar com você, assim como aquele homem exclamou diante de Jesus, que nós possamos orar nessa noite, que Deus nos ajude em nossa incredulidade. Vamos baixar nossa cabeça e orar. Senhor Jesus,